Salve, salve pessoal! Eu sou o Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com o programa Central de Entrevistas aqui no canal da Central de Concursos no YouTube. Hoje vamos falar sobre a necessidade de abertura de novos concursos para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nossa convidada deste novo episódio do Central de Entrevistas é a presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de São Paulo, Jaqueline Valadares, que está aqui para falar bastante sobre essa situação que hoje está o quadro pessoal da Polícia Civil, fazer um raio-x da atual situação, falará também sobre as reivindicações da categoria e comentará também sobre a nova Lei Geral da Polícia Civil que foi sancionada no ano passado pelo presidente Lula. Delegada Jaqueline, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do programa Central de Entrevistas. Oi, Luiz Fernando, obrigada. É um grande prazer estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, a gente aqui vai conversar muito, temos muito o que falar aí sobre a Polícia Civil, sobre a necessidade de novos concursos. Mas antes aqui de eu iniciar essa entrevista com a delegada Jaqueline, eu queria que você que está assistindo essa entrevista já desse aí o seu like, né? Ou pelo menos dê o seu like ao final dessa entrevista, mas não deixe de se inscrever também no nosso canal, né? Porque você fazendo essa inscrição, você está fortalecendo aí o canal da Central de Concursos e essa entrevista vai poder chegar a mais pessoas que têm interesse em participar do próximo concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Sem mais delongas, vamos então iniciar nosso bate-papo com a delegada Jaqueline Valadares. Doutora Jaqueline, eu queria iniciar aqui, perguntando primeiro quais são hoje as principais reivindicações do sindicato, junto ao governo, junto à Polícia Civil de São Paulo. Recentemente, o Sindipesp ele fez uma pesquisa inédita. Nós contratamos uma empresa especializada que entrevistou mais de 700 delegados de polícia. Por que delegados? Bom, porque eu represento o sindicato dos delegados, então a gente tem autonomia sindical para poder falar da nossa carreira especificamente nesse assunto. Então, a gente contratou essa empresa que fez uma entrevista com mais de 700 delegados de polícia aqui do estado de São Paulo, para saber realmente quais são hoje os principais anseios, os principais problemas, as principais questões que têm que ser realmente trabalhadas pelo sindicato. A gente sabe que são demandas que são relacionadas à segurança pública. Então, a gente quis ter um norte. O que é prioridade hoje no estado de São Paulo para os nossos delegados de polícia? E, inevitavelmente, eu acredito que isso se reflita nas demais carreiras. Então, o que ficou priorizado hoje para os nossos profissionais? Ficou com mais de 70%, 75% dos nossos delegados entrevistados responderam que hoje a prioridade é salário. É um reajuste salarial compatível com os melhores salários do país. Isso porque São Paulo tem a maior arrecadação tributária do país, então é um contrassenso que se pague aqui aos nossos profissionais de todas as carreiras um dos piores salários. Em termos de delegado, por exemplo, São Paulo está no número 22º em um ranking nacional de salários. E não faz sentido, é um contrassenso considerando a arrecadação financeira do nosso estado. Então, no topo, no pódio em disparado, a maior questão hoje para os delegados de polícia do estado de São Paulo realmente é a valorização salarial. Em segundo lugar, ficou a contratação de servidores, a reposição para os nossos quadros. Então, hoje, os delegados eles elegeram que, em segundo lugar, o governador ele tem que dar esse foco para a recomposição dos nossos quadros. Nós temos um déficit muito alto, acumulado de muitos anos de defasagem profissional aqui, das mais variadas carreiras, e a gente sabe que, independente de se preencherem as vagas para o cargo de delegado, a Polícia Civil ela trabalha em conjunto. Então, o delegado ele precisa ter a sua equipe completa, com os seus operacionais, para que aquele trabalho investigativo ele seja realmente eficiente e culmine no esclarecimento dos fatos. Então, não interessa para a gente, enquanto sindicato, preencher exclusivamente os quadros dos delegados de polícia. A gente trabalha para que sejam preenchidos os quadros de todas as carreiras para que realmente a gente possa entregar um trabalho eficiente. E isso ficou claro com essa pesquisa em que os delegados entenderam que, em segundo lugar, o governador tem que dar prioridade à reposição dos nossos quadros.
E, em terceiro lugar, nós tivemos um empate técnico entre indenização, que seja fixada aqui no estado de São Paulo, uma indenização, um auxílio saúde, que não existe hoje na Polícia Civil. Nós não temos um auxílio saúde nos moldes de uma verba indenizatória que tem em outras instituições, como o Ministério Público. Então, ficou eleito isso como uma terceira seara que o governador tem que dar atenção. Os nossos policiais, eles exercem hoje um trabalho que é extremamente desgastante, física e mentalmente, e é preciso que haja essa preocupação com a saúde física e psicológica dos nossos profissionais. E nada mais adequado do que a fixação de uma indenização no auxílio saúde, que inclusive vem ao encontro de uma disposição da Lei Orgânica Nacional. Um dos vetos que foi derrubado foi justamente a obrigação de se criar uma indenização, um auxílio saúde no âmbito dos estados para os profissionais da segurança pública da Polícia Civil. Então, esse terceiro ponto eleito pelos nossos delegados acaba que coaduna com a Lei Orgânica Nacional. E eu falei que esse terceiro ponto ele empatava, então houve um empate técnico com uma outra coisa que foi eleita aqui, que foi a questão da regulamentação da nossa jornada, da nossa carga horária. Hoje, aqui em São Paulo, a gente não tem uma jornada muito bem regulamentada. Então, apesar da Constituição Federal trazer requisitos, falar da jornada máxima de trabalho, o que se vê aqui no Estado é que isso não é muito bem observado, principalmente quando a gente trabalha a questão do interior, em que é um acúmulo muito grande de função, cidades muito distantes, um trabalho constante em sobreaviso. Então, ficou eleito em terceiro lugar pelos nossos delegados a regulamentação da carga horária máxima de trabalho, que também vem ao encontro de outro veto que foi derrubado pela Lei Orgânica Nacional, que é a regulamentação de uma carga horária máxima de semanal de 40 horas. Então, a própria Lei Orgânica Nacional hoje das polícias civis, ela fala isso, que os policiais civis eles têm que ter uma carga horária semanal de 40 horas. E hoje se ultrapassa isso, então, pelo jeito, né? Com certeza. O que, aliás, deve acontecer também com as demais carreiras, talvez não somente a de delegado. Mas vamos focar aqui inicialmente, né, nessa questão de pessoal, já que é uma das principais reivindicações hoje da categoria, né? Como é que você avalia os esforços do atual governo no que tange a recomposição do quadro de pessoal da Polícia Civil? A gente, em maio, né, houve a nomeação de 4.017 aprovados do concurso de 2022, né? E está em andamento, né, um concurso para 3.500 vagas nos cargos de escrivão, investigador, perito criminal, médico legista e delegado. O governo tem se esforçado, na visão do sindicato, para amenizar essa carência de pessoal que existe hoje na estrutura da Polícia Civil de São Paulo? Sem dúvida, essa nomeação de mais de 4.000 profissionais de uma única vez foi algo realmente histórico. Houve um trabalho intenso do sindicato para a nomeação integral de todos os aprovados nesse concurso em uma única chamada, mesmo porque o nosso déficit ele estava marcando um recorde histórico de cerca de 17.000 profissionais a menos, né, do que nós deveríamos ter compondo nossos quadros, o que dava em torno de 40% de déficit no nosso quadro profissional. Então, realmente impraticável se pensar em trabalhar a segurança pública de uma forma efetiva, quando um dos pilares da segurança pública, que é a Polícia Civil de São Paulo, não estava com seus quadros devidamente preenchidos, muito pelo contrário, estávamos com déficit de 40%. Então, o sindicato ele fez um trabalho intenso para a nomeação desses profissionais, porque é um concurso de 2022 que vem se arrastando há muito tempo, então estava havendo uma demora muito grande na nomeação desses aprovados, e apesar da nomeação, ainda pleiteávamos que essa nomeação ela fosse também feita da melhor forma possível, ou seja, que se aproveitassem todos os aprovados desse concurso, e de fato o governo teve essa sensibilidade, atendeu esse pleito, e acabou nomeando todos os aprovados. A grande questão que se coloca aqui é que, como nós vimos, a questão salarial ela é muito impactante aqui no estado de São Paulo. Então, apesar do governo ter nomeado pouco mais de 4.000 profissionais, né, 4.017, 17, né? Desses nomeados, mais de 300 não assumiram a função.
Então, até o nosso defasômetro do sindicato, que muitas pessoas acabam acompanhando no nosso site, ele não está ainda atualizado, porque a gente estava esperando a publicação no Diário Oficial desses números exatos de pessoas que realmente assumiram, para que a gente possa atualizar o defasômetro da forma mais adequada possível. Então, essa publicação ela foi recente, no sentido de que mais de 300 nomeados não assumiram das mais diversas carreiras. Então, nós continuamos aí, só desse concurso, nós já temos mais 300 vagas para um concurso futuro, porque mais de 300 pessoas não assumiram. E isso, sem dúvida, isso gira em torno de diversas questões, dentre elas a questão salarial. Por isso, são pautas que se comunicam. A nossa intenção é trabalhar firmemente pela realização de concursos, mas também pela valorização salarial, para que esses profissionais eles tenham realmente estímulo em ficar aqui na instituição, porque é uma instituição histórica, robusta, que faz um trabalho de excelência, mas é preciso que esse profissional também ele tenha um salário que seja condizente com a relevância do cargo que ele vai ocupar, independente de ser um cargo de delegado, de investigador, de escrivão, é um cargo de alta relevância dentro da estrutura da segurança pública do país. A gente está falando do Estado de São Paulo. Então, é muito importante que haja essa preocupação com a realização dos concursos públicos e que a gente pense em manter esses profissionais na carreira, para que algo como isso que aconteceu de mais de 300 não tomarem posse, não aconteça novamente no futuro. Perfeito. Doutora Jaqueline, antes eu vou entrar na questão do defasômetro, exatamente em relação a isso que eu ia falar agora, mas antes eu quero só fazer uma pergunta. Da mesma forma que vocês cobraram, né, a convocação desses aprovados do concurso 2002, que é 2022, eu creio que vocês também vão pressionar o governo para que se chame imediatamente também os aprovados do concurso que está em vigor aí, que está em vias, está encaminhado para 3.500 vagas de escrivão, investigador, perito criminal, médico legista e delegado, né? Vai ser uma prioridade, então, logo o concurso seja homologado, chamar todos esses aprovados. Vão pressionar o governo nesse sentido? Sem dúvida, considerando que nessa pesquisa que foi feita pelo sindicato Raio-X da Carreira, se pontuou que o preenchimento dos quadros é a segunda prioridade nessa lista hoje para os nossos profissionais, o sindicato, agora que a gente conseguiu a nomeação e a posse efetiva do concurso de 2022, agora a gente vai trabalhar intensamente para que o atual concurso que está em andamento seja finalizado de uma forma célere e que todos sejam prontamente nomeados, que não haja um fracionamento nessas nomeações, como outrora aconteceu aqui no estado de São Paulo, em que o mesmo concurso ele foi fracionado e durou anos e anos, né? Nós temos delegados de polícia aqui de concursos anteriores, por exemplo, em que havia um intervalo de 2 anos entre a nomeação de um grupo e outro de aprovados dentro do mesmo concurso. Então, o nosso trabalho é para que o que aconteceu agora, esse ano, se repita no concurso que está em andamento, ou seja, a nomeação de todos em uma única chamada. Perfeito. Doutora Jaqueline, em relação ao defasômetro, né, lá no site do sindicato ainda aponta um déficit de 17 mil servidores, né? Esses dados são de janeiro de 2024, mas houve a convocação desses 4 mil, 3 mil e poucos tomaram, não posso, provavelmente 3.700 mais ou menos, já vai cair aí provavelmente para uns 14, 13 mil e poucos cargos vagos na estrutura da Polícia Civil. É isso mesmo? A tendência é que hoje a carência pessoal gira em torno de 13 a 14 mil servidores? Exatamente. O defasômetro, que é uma ferramenta que o sindicato vem utilizando há muitos anos para fazer esse cômputo da nossa defasagem, ele estava em janeiro desse ano apontando esse déficit histórico de 17 mil profissionais, algo em torno de 40% de vagas nos nossos quadros. Com a recente nomeação e as baixas que nós estávamos esperando a publicação, como eu falei, foi recém-publicado no DO, a gente acredita que a hora que o defasômetro ele passar por essa depuração, que já está na nossa equipe, vai girar em um déficit aproximado de 13 a 14 mil vagas. Ainda é um número muito alto. Então, por isso, esse pleito da recomposição dos nossos quadros, ele continua sendo uma prioridade, porque ainda é um déficit muito alto, e como eu falei, nós trabalhamos em equipe.
Então, o nosso trabalho não é só para nomeação de cargos de delegado, é para o preenchimento das nossas equipes de uma forma geral, com a nomeação de todos os cargos, delegados, investigadores, escrivães. Então, é muito importante que haja realmente a realização célere dos concursos, para que a gente consiga minimizar de forma substancial esse déficit, porque só quem perde com isso é a população, que tem uma segurança pública deficitária no sentido de não conseguir atender a demanda realmente por falta de profissionais. Nós temos os nossos excelentes profissionais aqui se desdobrando para fazer o atendimento, para fazer as investigações em um tempo célere, mas nós não podemos desconsiderar o fato de que é um quadro deficitário muito alto, e isso impacta, sem dúvida, no trabalho da segurança pública. Escrivão, investigador, agente de polícia, agente de telecomunicações e delegado são as carreiras que estavam ali no top 5, né, dos cargos com maior necessidade de pessoal da Polícia Civil. É isso mesmo, né, doutora Jaqueline? Esses são os cargos que hoje têm digamos assim, um déficit pessoal mais acentuado, né? Sim, são os cargos que a gente apura pelo defasômetro que estão com um déficit maior. Então, é imprescindível a recomposição. O cargo de escrivão, por exemplo, é um cargo que estava com um déficit de aproximado de 50% na carreira. Então, é um número muito alto. Dentre os cargos que estão com déficit de escrivão, ele merece um destaque, porque realmente é uma carreira de suma importância dentro da estrutura da Polícia Civil, e o seu déficit está em um número realmente alarmante. A senhora já falou que esse déficit atrapalha bastante o trabalho da Polícia Civil, né? Isso é óbvio, faltando 13 mil funcionários, 13 mil servidores, a tendência é que isso afeta o trabalho. Mas eu queria que a senhora explicasse de forma mais prática para os nossos internautas, para quem está assistindo essa entrevista, como é que exatamente essa falta de pessoal atrapalha as atividades da Polícia Civil, para que eles tenham uma melhor noção disso. Então, Luiz Fernando, hoje em dia, até com a questão dessa modernidade, a gente percebe que essa falta de funcionários, ela não vai impactar no momento inicial do registro da ocorrência, por exemplo. Por quê? Porque apesar de nós termos muitas delegacias abertas 24 horas para registro também de boletim de ocorrência nos seus plantões, o fato é que hoje um número muito expressivo de boletins de ocorrência, mais de 50% dos boletins de ocorrência hoje são feitos de forma eletrônica. Então, a pessoa que foi vítima de um crime, ela consegue, nesse momento inicial, fazer o seu registro de ocorrência por meio da nossa delegacia eletrônica, então, de casa, do trabalho, de onde ela estiver, ela acessa hoje o site da Polícia Civil e consegue fazer o seu registro de boletim de ocorrência eletrônico. Então, talvez nesse primeiro momento de atendimento, a população não perceba esse déficit do funcionalismo da nossa seara aqui da Polícia Civil. Então, talvez isso não impacte na vida dela nesse primeiro momento. Mas quando é que ela vai começar a ter essa percepção? Quando ela começar a cobrar os resultados no sentido de como anda a minha investigação, né? Quais foram as diligências adotadas? Já se esclareceu a autoria? O meu bem que foi furtado ou roubado já foi recuperado? E é nesse momento que a gente tenta destacar para a população de uma forma geral e para o próprio governo a importância do trabalho da Polícia Civil. A Polícia Civil ela é responsável pela desarticulação das grandes organizações criminosas, ela é responsável pelo trabalho de investigação de crimes que assolam e nos perturbam no nosso dia a dia. Então, vamos pensar aqui numa coisa que eu acho que todo mundo aqui que está nos ouvindo ou já passou por isso ou conhece alguém que tenha passado, que são aqueles estelionatos, né, virtuais. Então, quem não perdeu um dinheiro que caiu num golpe desses estelionatos, pelo menos conhece alguém que já tenha sido vítima ou pelo menos tem alguma tentativa de golpe nesse sentido. Então, hoje nós temos grandes organizações criminosas envolvidas nessas questões, nesses golpes, nesses cyberestelionatos, e isso são investigações de complexidade, que demandam a atuação da Polícia Civil, uma atuação que vai demandar um esforço, uma investigação profunda, muitas vezes trabalhando questões relacionadas também à lavagem de dinheiro, né, a pulverização desses bens, desses ativos em diversas contas bancárias. Então, é realmente uma investigação de maior complexidade, não é algo que você esclarece da noite para o dia. E se não houver o investimento na recomposição dos quadros desses profissionais,
é uma investigação que demanda realmente que esses profissionais, que esses policiais, eles estejam dedicados para fazer esse esclarecimento. Você precisa de uma equipe estruturada, dedicada para fazer essa investigação. Então, a pessoa que fez o seu BO de estelionato lá, de um crime que ela sofreu online, enfim, no primeiro momento, talvez ela não sinta esse déficit da polícia, mas na hora que ela vai demorar a obter essa resposta na sua investigação, aí ela vai perceber a falta que está fazendo o policial na composição das equipes, o investigador, o escrivão, o delegado, porque é nesse trabalho de investigação, é nesse segundo momento, que é o momento até mais importante que a gente tem, que é o momento efetivamente de se investigar, de você dedicar, que é o trabalho principal da Polícia Civil, é fazer essa investigação. Então, é uma perda para a população, para a segurança pública. Infelizmente, aqui no nosso estado de São Paulo, a segurança pública, por muito tempo, ela sempre foi pensada de uma forma de policiamento preventivo. É muito importante o policiamento preventivo, é muito importante a gente ter viaturas da Polícia Militar espalhadas pela cidade, porque isso traz uma sensação de segurança imediata. Mas a polícia, o policiamento, o trabalho de segurança pública, ele é feito em vários pilares. Então, é preciso que haja também esse trabalho de valorização por parte do governo do policiamento repressivo, da polícia judiciária, da investigação que é feita pela Polícia Civil. Caso contrário, a gente vai enxugar gelo. Se não houver esse investimento na Polícia Civil, a gente vai viver de segurança pública que fica simplesmente fazendo pequenos flagrantes no dia a dia, ao invés de investigar grandes organizações criminosas, de tráfico, de estelionato, de pedofilia, né, de abusos sexuais infantis. Então, é esse trabalho profundo, robusto, que é realizado hoje pela Polícia Civil, com muito esforço e dedicação dos nossos profissionais, mas que precisa, sim, ter uma atenção do governo para que esses quadros sejam preenchidos, porque é um trabalho de alta complexidade, que não se faz da noite para o dia, não se faz no instalar de dedos, é preciso investimento de tempo, investimento na pessoa, no profissional policial civil. Perfeito, não basta apenas conseguir fazer um bom atendimento, né? Se não investir em inteligência, né? Se não investir exatamente na investigação, de nada adianta fazer um bom atendimento, né? Sem dúvida nenhuma. Essa carência de pessoal, ela está mais concentrada na capital ou essa carência é bem generalizada? Você saberia citar cidades onde realmente existe uma defasagem de pessoal muito grande? Essa carência, ela hoje, em razão do alto déficit que nós temos, ela infelizmente está muito bem distribuída. Nós recebemos diversas queixas, diversas demandas de colegas na capital, no interior, na Grande São Paulo. Obviamente, algumas cidades acabam apresentando um déficit maior em razão de aposentadorias, exonerações, enfim. Por exemplo, se tratando da região do interior de São Paulo, a gente recebe muitas demandas relacionadas à região de Campinas, por exemplo, muitas queixas relacionadas a déficit de profissionais naquela região, mas de uma forma geral, como os nossos números estão muito altos, esse déficit ele acaba impactando todas as regiões de uma forma geral. O que se percebe é que no interior esse déficit ele impacta o profissional de uma outra forma. Por exemplo, aqui na capital, a gente tem o déficit, então, falando aqui da realidade do delegado, ele vai, por exemplo, acumular 2 equipes. Então, eu tenho um delegado que ele deveria ser responsável pela equipe de investigação 1, e pela falta de delegado, ele acaba sendo responsável pela equipe 1 e pela equipe 2. Mas, normalmente, essas equipes elas estão na mesma base, na mesma unidade policial. Já no interior, a grande dificuldade que se tem é que essas equipes, elas normalmente vão estar distribuídas em cidades. Então, vai faltar delegados em mais de uma cidade. E aí, o que a gente recebe de demanda aqui é que existem delegados hoje no interior, e com certeza essa realidade se reflete para as demais carreiras, que acumulam cidades com quilômetros e quilômetros de distância, 50 quilômetros, 100 quilômetros. Então, além desse desgaste mental do acúmulo da função, você tem essa questão do desgaste físico decorrente até das distâncias que você tem que realmente percorrer para atender e acumular essas cidades. Perfeito. E um grande déficit pessoal, você citou aí, hoje deve estar girando em torno de 13 mil, né? Teremos esses dados mais concretos muito em breve. Mas existe também muitos servidores com idade para se aposentar, e o que vai aí
ampliar novamente, né, essa carência de pessoal a curto prazo? Sem dúvida, nós temos um número muito alto de policiais que já estariam aptos à aposentadoria, então é importante que haja um estímulo para que nós possamos atrair novos profissionais para a carreira, um estímulo para que nós possamos manter os novos profissionais, porque de fato nós temos um número muito grande de policiais hoje que já estão em condições de aposentadoria, que já recebem abono permanência. Então, se da noite para o dia esses policiais todos resolvessem aposentar, a gente teria um colapso na instituição, porque realmente os nossos profissionais, boa parte deles já estão em condições de aposentadoria. Estima mais ou menos um percentual, que gira em torno de 20%, 30% do atual quadro? Teria uma precisão em relação a isso? A gente fez um pedido de informações via Lei de Acesso à Informação para conseguir precisar exatamente esses números. Aí, em breve, quando a gente conseguir ter esses dados, eu até consigo repassar aqui de uma forma mais precisa. Mas a gente entrou com esse pedido de informações para saber quantas pessoas hoje da ativa estão recebendo esse abono permanência. Perfeito. O sindicato tem pressionado, então, o governador Tarcísio de Freitas, o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, o delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Dian, para que se chame mais aprovados do último concurso, né? Mas também tem pressionado no sentido de que seja autorizado o novo concurso? O sindicato ele tem feito esse trabalho de diálogo com esses poderes, tanto na Delegacia Geral, na Secretaria de Segurança Pública e dentro do próprio Palácio, no sentido de demonstrar a necessidade de nomeação desses profissionais. Para a Delegacia Geral, não é novidade, é do interesse da própria Delegacia Geral, por óbvio, a recomposição desses quadros. Então, o nosso trabalho é de mostrar a necessidade e a importância do preenchimento desses quadros da Polícia Civil na Secretaria de Segurança e dentro do próprio Palácio. Recentemente, nós tivemos uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, na Secretaria da Casa Civil, para fazer a apresentação desses dados do raio-x da carreira de delegado, em que a gente pontuou quais são realmente hoje as prioridades para o delegado, como eu falei, salário, recomposição dos quadros, limitação da carga horária e indenização saúde, para que realmente haja um trabalho, uma política pública efetiva, já que se prega que hoje nós estamos diante de um governo que prioriza a segurança pública. Para se priorizar segurança pública de qualidade, é preciso que o seu servidor, que o policial civil, ele esteja sendo efetivamente valorizado. E essa valorização não gira só em torno de comprar viatura e comprar armamento, gira em torno principalmente de valorizar o profissional. E essa valorização ela tem que girar em torno de bons salários e preenchimento dos quadros, para que esse profissional ele não fique estafado, cansado, com problemas físicos e mentais em razão da sobrecarga de trabalho. Então, todas essas demandas elas foram apresentadas e a gente vai continuar trabalhando e reforçando junto a essas instituições, a esses poderes, a importância da recomposição e da valorização salarial dos nossos profissionais. E nessa reunião, o governo sinalizou de que vai, de fato, abrir um concurso, que vai, de fato, melhorar as condições salariais da categoria? A intenção do governo é sempre no sentido de valorizar a segurança pública, né, o que se expõe nessas reuniões, e que eles vão realmente buscar mecanismos para isso. Então, o que a gente quer é que essa teoria ela saia da conversa e que a gente consiga visualizar isso na prática. Então, a gente está cobrando a celeridade no atual concurso que está em andamento, né? Agora que a gente conseguiu a nomeação dos 4.000, que foi um passo muito importante, que a gente precisa parabenizar e reconhecer o trabalho que foi feito pelo governo nesse sentido, né? Então, feito esse primeiro passo agora, é o trabalho de finalização do atual concurso e a nomeação em única chamada dos aprovados e, acima de tudo, a valorização salarial desses profissionais. O que a gente precisa mostrar e que o sindicato vem trabalhando intensamente junto ao governo é isso, é mostrar que não adianta a gente fazer concurso, contratar, se a gente não consegue manter esses profissionais na carreira. E um exemplo muito claro disso foi esse último concurso, em que mais de 300 nomeados não assumiram, muitos deles por conta de
estarem aprovados em concursos em outros estados que remuneram melhor, ou em outras instituições dentro do estado de São Paulo que remuneram melhor. Então, é preciso que o governo tenha esse olhar. E o trabalho do sindicato hoje é esse, é cobrar do governo essa política pública de valorização da segurança pública, não só para o próprio policial, mas para a sociedade de uma forma geral. Porque um policial que esteja bem financeiramente estruturado, que não tenha que ficar fazendo bicos para complementar sua renda, ele vai estar inteiro ali, se dedicando inteiramente à instituição. Nessa pesquisa que nós fizemos do Raio-X, a gente chegou à conclusão de que hoje mais de 60% dos delegados fazem ou já fizeram algum tipo de atividade extra para complementação de renda. E eu estou falando aqui da realidade dos delegados, imagina os nossos operacionais. Então, é muito importante que haja realmente essa preocupação na valorização salarial para que esse profissional ele fique dedicado exclusivamente à segurança pública, ao trabalho dele de investigação, porque quando no horário de folga ele está dedicado a complementar a renda, a hora que ele volta para o turno dele de trabalho, ele está cansado, ele está exaurido, ele é um ser humano, então ele não conseguiu descansar, então o rendimento dele vai acabar caindo. Mas como questionar o fato desse policial precisar complementar a sua renda? Como dizer para ele não fazê-lo? Ele precisa morar num local adequado com a sua família, por conta até do perigo da profissão, né? Então, são vários fatores. Hoje, ele precisa pagar um plano de saúde, porque o Estado não paga ainda essa indenização, esse auxílio-saúde. Então, são vários fatores que fazem com que esse policial hoje ele precise ainda complementar a sua renda. E o governo ele precisa ter esse olhar. Se ele quer realmente valorizar a segurança pública, transformar o Estado de São Paulo em um Estado para atrair investimentos, atrair turismo, ele precisa fortalecer a segurança pública. A segurança pública só vai ser fortalecida quando os seus profissionais estiverem devidamente valorizados, tanto financeiramente quanto de forma estrutural nas suas unidades. Perfeito. Em outubro do ano passado, o delegado-geral da corporação, Arthur Dian, né, anunciou um novo concurso para a Polícia Civil, que ele anunciou que o novo concurso seria aberto em breve, né, abrangendo cargos de nível médio, porque os 2 últimos concursos foram só para cargos de nível superior, né? Então, aqueles cargos de agente de polícia, agente de telecom, auxiliar de necrotério, papiloscopista, esses não tinham sido contemplados, já não tem concurso há um bom tempo. A senhora tem informações se de fato está para ser autorizado esse concurso? Havia assim, uma expectativa, comentava-se com fontes haviam divulgado a informação de que poderia ser autorizado entre 3.000 e 4.000 vagas. A senhora tem alguma informação sobre isso? Não, houve realmente essa conversa nesse sentido, isso foi divulgado. Contudo, em dezembro do ano passado, foi publicada a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que prevê lá no seu artigo 19 que o quadro de servidores da Polícia Civil, cujas atribuições são de nível superior, vai ser integrado pelos cargos de delegado de polícia, de oficial investigador e de perito oficial criminal. Diante desse cenário, acredito que tenhamos que aguardar um pouco que o Estado de São Paulo ele regulamente em âmbito interno como vão ficar essas questões, se vai ser feita uma releitura da estrutura de profissionais diante dessa orientação da Lei Orgânica Nacional, como que isso vai ser feito a partir de agora. Na verdade, o que acontece? Essa lei foi aprovada, né? De fato, vamos ter apenas 3 carreiras, né, na estrutura das polícias civis, que é oficial, investigador, perito oficial criminal e delegado, como a senhora bem falou, mas também não foi estabelecido um prazo para que isso seja regulamentado, né? A gente acredita que, de fato, em algum momento vai impactar, né, a abertura de concursos. A senhora, assim, porque assim, tem muita gente que, a partir do momento que foi anunciado esse concurso para nível médio, muita gente iniciou a preparação, porque gente que tem nível médio iniciou a preparação, está estudando para um novo concurso de nível médio. A senhora não acha mais correto que o governo, já que não existe um prazo, e a gente sabe que para regulamentar isso leva bastante tempo, existe uma necessidade grande de pessoal, né? Hoje o déficit de 13 mil. Não seria mais interessante
para o governo e para a sociedade, e também até mais justo, até pelo anúncio que foi feito, o governo autorizar um concurso para esses cargos de nível médio, para recompor essa força de trabalho, e, em paralelo a isso, preparar essa regulamentação com calma, ou seja, esse próximo concurso ser para cargo de nível médio, ser o último da instituição para cargos de nível médio, só não acho que seria uma boa opção essa? Eu acredito que o governo, de uma forma geral, a própria administração aqui, deve levar em conta essas questões, levar em conta os cargos que já existem hoje, avaliar a estrutura que nós temos hoje, nesse momento de sopesar a elaboração dessa lei regulamentadora. Então, eu acredito que deve haver aí um sopesamento de interesses, de análise de legalidade sobre essas possibilidades. Então, é possível, mas eu não posso falar pela administração nesse sentido ou pelo governo, mas acredito que a confiança que existe na administração pública, no trabalho que eles estão desenvolvendo, com certeza vai ser no sentido de priorizar a segurança pública da melhor forma possível. Em algum momento, nessas conversas que a senhora teve com os representantes do governo, falou-se em quando deve ser regulamentada essa nova lei por parte do Estado de São Paulo? Alguns estudos estão sendo elaborados, houve até já uma apresentação sobre a Lei Orgânica Nacional aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, contou com a presença do nosso delegado-geral de polícia adjunto, que falou sobre algumas expectativas, algumas ideias relacionadas a essa regulamentação de uma nova lei orgânica aqui no Estado de São Paulo, tendo como parâmetro a Lei Orgânica Nacional. Acho até que no site da Alesp, quem tiver na TV Alesp, quem tiver interesse, acho que consegue encontrar essa plenária, foi organizada pelo deputado Reis, então, para facilitar aí a busca. E aí se falou bastante sobre algumas questões relacionadas à Lei Orgânica Nacional e como ela poderia ser implementada, trazida para a realidade do Estado de São Paulo. E aí representantes de diversas entidades de classe, inclusive dessas carreiras auxiliares, como agentes, participaram, e acho válido aqui quem tenha interesse em dar uma olhada nessa plenária que está disponível, acho que no YouTube o pessoal consegue assistir, porque várias dúvidas foram levantadas ali relacionadas a essas questões, no que tange as demais carreiras. Porque até dentro da carreira de delegado, alguns requisitos constam lá nessa Lei Orgânica Nacional que a gente não tinha aqui em São Paulo, por exemplo. Aqui a gente tinha o requisito de 2 anos de prática, a Lei Orgânica Nacional já fala em 3, né? 3 anos de prática jurídica ou de carreira policial, né? De carreira policial civil. Então, há necessidade realmente dessa releitura, e aí isso está sendo debatido, inclusive, em âmbito legislativo já. A Alesp já está levantando essa preocupação. Mas em momento nenhum, em conversas que a senhora teve com representantes do governo, eles falaram quando deve ser enviado o projeto de lei para regulamentar essa lei orgânica. Não, porque está em elaboração, é um projeto de relativa complexidade, né? Então ainda não tem um prazo pré-fixado ainda. Perfeito. E qual é a sua avaliação exatamente sobre a lei orgânica das polícias civis, que foi sancionada pelo presidente Lula, né? Quais benefícios isso traz para os policiais civis? Desculpa, o vídeo cortou um pouquinho. Qual okay. as implicações, é isso? Não, eu quero saber exatamente quais são os benefícios que essa nova lei, né, essa regulamentação em nível nacional, né, e que vai ser feita por cada estado também, né, trará de benefício para os policiais civis. Em especial a sua categoria, que é delegado, né? Sem dúvida. A Lei Orgânica Nacional, ela trouxe uma série de regulamentações muito importantes para as carreiras da Polícia Civil, de uma forma geral. Lá no artigo 30, por exemplo, a gente consegue ver ali um rol de direitos e garantias que foram conferidos aos policiais civis, como, por exemplo, o registro e o livre porte de arma de fogo com validade em todo o território nacional, porque às vezes tinha toda
uma questão relacionada a se você poderia estar portando sua arma em um outro estado onde você não fosse policial, enfim, havia algumas celeumas, então isso está regulamentado lá. Prioridade nos serviços de transporte e comunicação quando tiver em cumprimento de alguma diligência em caráter emergencial, precedência de atendimento em audiências judiciais, quando esse policial ele comparecer, por exemplo, na qualidade de testemunha. Então, era muito comum o policial ser intimado numa audiência e, às vezes, ele ficar horas e horas lá aguardando ser ouvido, e agora não, a lei orgânica diz que esse policial ele tem essa prioridade justamente para ele não ficar destacado, conseguir voltar para o exercício das suas funções. No que tange a policial mulher, é muito importante alguns dispositivos que a lei orgânica trouxe relacionado a licença gestante. Então, agora a gente tem garantia policial civil gestante e lactante, de escalas de serviço e rotinas de trabalho que são compatíveis com a sua condição gestacional. Há agora, na lei orgânica, também uma garantia para as policiais civis lactantes, né, que tiveram neném, de que ela vai ter direito a permanecer naquela lotação que ela estava antes do afastamento, antes da licença maternidade, por até 6 meses depois do retorno da licença maternidade. Então, isso é muito importante, que às vezes a policial ela tinha bebê, ela saía de licença maternidade, quando ela voltava, ela tinha sido designada para um local totalmente diferente, uma escala totalmente diferente. Tivemos a derrubada de um veto. A princípio, o presidente ele tinha vetado a carga horária mensal para o policial civil. Esse veto ele foi derrubado pelo Congresso, então hoje nós temos o dispositivo que diz que a nossa carga horária não vai ser superior a 40 horas semanais, assim como também foi derrubado o veto no sentido de determinar a fixação de um auxílio saúde de caráter indenizatório para policiais civis. Então, assim, tivemos uma série de regulamentações muito importantes para as carreiras policiais, que com certeza vão dar uma qualidade de vida e de trabalho muito melhor para esses profissionais, a partir do advento dessa nova lei orgânica. Doutora Jaqueline, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para todos aqueles que têm o desejo, que têm o sonho de se tornar um policial civil de São Paulo e que aguardam pela abertura de um novo concurso para a corporação. Então, eu queria deixar aqui esse recado no sentido de que todos aqueles que têm esse sonho de se tornar policial, de vir trabalhar aqui no estado de São Paulo, que realmente se dediquem, estudem. É muito importante realmente a gente ter uma orientação, um norte para esse estudo. Eu sei que não é uma fase fácil, é difícil, a gente está sempre se questionando se a gente tem capacidade para passar, se a gente tem capacidade para exercer aquela função, se você realmente vai conseguir alcançar aquele cargo, mas saibam que concurso público é uma questão de tempo e dedicação. Se você se dedica, você vai conseguir chegar, mas realmente precisa focar, precisa estudar. É uma carreira gratificante, eu adoro trabalhar como delegada de polícia, como policial civil, venho de uma família em que o meu pai é inspetor de polícia no Rio de Janeiro, comissário, então eu cresci nesse ambiente, eu acho uma profissão extremamente instigante, e para quem sempre quis, não desista desse sonho, siga em frente, foque, estude, que dá certo, você consegue chegar. Concurso público é não desistir, você persistir no seu sonho, estudando, que a sua hora vai chegar. Perfeito, essa foi a delegada Jaqueline Valadares. Doutora Jaqueline, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no programa Central de Entrevista. Certamente os nossos alunos, futuros alunos da Central de Concurso, gostaram bastante desse nosso bate-papo. E fica aqui o convite para que a senhora possa voltar em uma outra oportunidade, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a Polícia Civil de São Paulo. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada pelo convite. Um abraço para todo mundo. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui.
No entanto, antes de ir embora, eu peço que você compartilhe esse link com todos aqueles que querem trabalhar na Polícia Civil, seja seu amigo, seu familiar. Pega esse link, distribui aí pelo WhatsApp e outros meios aí, outras redes sociais. Eu lembro também que a Central de Concurso tem turmas regulares para quem quer estudar para o futuro concurso da Polícia Civil de São Paulo. Basta ligar para o telefone 11 30 17 8800 para obter todas as informações. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Central de Concursos, pois estamos sempre aí trazendo informações atualizadas sobre o que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos públicos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!